horas em Brasília. Boa noite a todas e todos. É com muito prazer que estamos abrindo essa live de lançamento do nossa obra coletiva, Pedagogia do Jornalismo, Desafios, Experiências e Inovações, publicada pela Editora Insular, né, e está sendo lançada hoje, tanto na versão digital, que está disponível no site da editora gratuitamente, como na versão impressa, que pode ser adquirida também pelo site da editora. É um prazer muito grande estarmos todos juntos aqui. É claro que seria melhor se a gente pudesse estar, né, numa festa, num coquetel, tomando uma cervejinha e festejando junto, mas se tiver, poderiam estar, né? Porque estamos falando de várias cidades, inclusive de países diferentes, né? Temos a Rita Paulino, que entrou agora, falando lá do Canadá, a Leonie falando de Portugal, né? A Magda, a várias outras pessoas falando de outros estados, né? E algumas pessoas, né, falando, o Marcelo falando lá de Curitiba, várias outras pessoas, a Letícia está lá em Joinville, né? E vários outros aqui em Florianópolis, né? Onde a gente, Silvio Melati também lá em Joinville. Né? Então vamos começar falando um pouquinho do livro, né? Esse livro é uma iniciativa que surgiu na disciplina Pedagogia do Jornalismo, que a gente oferece no curso de pós-graduação em jornalismo da UFSC, né, nos níveis de mestrado e doutorado, e grande parte do livro foi feita a partir de trabalhos realizados por alunos e por professores ligados à disciplina. No ano passado, no nosso velho normal, né, já não era tanto um velho normal, né, como a gente fala na apresentação do livro, né? O ano passado foi um ano atípico, em que a universidade estava sob um severo ataque por parte do governo federal e do próprio Ministério da Educação, que dizia que tudo que fazíamos era balbúrdia, né? E essa situação foi levando a uma crise muito grande que fez com que, em determinado momento, os estudantes da UFSC paralisassem suas atividades, né? E aí nossa própria disciplina acabou paralisada e foi um momento de reflexão sobre a educação brasileira, sobre a universidade, sobre todo esse processo que estávamos vivendo, e também foi um momento em que tivemos que reprogramar o planejamento da disciplina, né? E dentro dessa reprogramação, acabamos por criar um evento que se chamou o Primeiro Seminário Catarinense de Ensino de Jornalismo, em que convidamos, no retorno às atividades após essa paralisação, que vários professores, inclusive de outras instituições, viessem trazer suas experiências sobre ensino de jornalismo, né? E aí vários dessas contribuições que foram feitas no seminário também vieram a fazer parte, né, do nosso livro. E, finalmente, depois, quando nós tivemos, em novembro, na SPPJ, naqueles bons tempos em que os eventos nacionais eram feitos presencialmente, né, encontramos vários colegas que estavam apresentando trabalhos sobre essa questão da pedagogia do jornalismo e também os convidamos a participar do livro e mais alguns textos foram agregados. Então, isso, né, veio a constituir esse volume completo, né, que tem 21 textos de 28 autores que estão distribuídos em 3 sessões, das quais nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de, antes de tudo, dizer que esse livro é dedicado a alguns colegas queridos e muito competentes, exemplares na nossa profissão, e que, por essas contingências do nosso cruel capitalismo, né, que muitas vezes trata a educação apenas como uma mercadoria, foram excluídos das instituições em que trabalhavam, e não apenas trabalhavam, como marcaram sua presença nessas instituições, fazendo um belíssimo trabalho. E, por isso, nós não poderíamos falar de pedagogia de jornalismo sem lembrar desses colegas, né, e sem registrar os seus nomes, né? Registramos os nomes de 5 colegas, sendo 4
aqui do sul do Brasil, o Álvaro Laranjeira, o Demétrio Soster, o Silvio Melatti e a Ilka Goldschmidt. E também registrei o nome do professor Wilson Bueno, que foi meu orientador de mestrado, né, e que também está na mesma situação no mestrado, que, aliás, foi onde eu comecei, há 30 anos atrás, a estudar esse tema da pedagogia do jornalismo. Né? E o Wilson Bueno também está, como tantos outros professores sêniores, nessa situação de ter sido excluído do mercado de trabalho, né, num grande desperdício de talentos, de capacidade, de competência, né, e que a gente não gostaria de deixar de registrar nesse momento em que se discute a pedagogia do jornalismo. Então, quero dar um abraço a todos esses professores, alguns, né, o Silvio, o Álvaro, estão aqui com a gente, e depois, se quiser dar uma palavrinha, solidariedade, né, e o nosso aplauso por tudo que fizeram pelo ensino de jornalismo durante o período e que vem trabalhando dentro dessa área. Né? Então, dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao nosso editor, Nelson Rolim de Moura, que, mais uma vez, fez um trabalho primoroso, caprichado, e nos entregou esse livro tão bem editado pela Editora Insular. Nelson, pode falar alguma coisa aí para a gente e já conta aí como o livro pode ser adquirido, essa promoção que tem aí para os sócios da SBPJ, né, tudo isso que pode facilitar a circulação do nosso livro. O que eu posso dizer? Essa minha atividade de editor, ela se tornou maior e ganhou uma certa grandeza. Eu tenho que fazer justiça às relações que eu estabeleci com jornalistas. E eu não me canso de dizer, e vou dizer tantas vezes quanto for preciso, de que essas relações com os jornalistas, com as faculdades, os cursos de jornalismo, em todos os seus níveis, se deveram muito a uma relação de amizade que eu tenho de muitos anos de companheirismo com o nosso querido Eduardo Medici. O Eduardo Medici me abriu os caminhos. É bem verdade que hoje eu navego bem tranquilo nessas águas, com gente de todo lado. Quando eu vejo o Eduardo fazer essas citações, esses agradecimentos, eu vejo que são quase todos autores da nossa editora, se não todos. Então, eu só posso ficar muito feliz, honrado, e me sinto militando quando eu participo desse encontro com vocês. Como disse o Medici, a gente não está junto, arranjamos uma forma de subverter essa condição que nós nos encontramos de isolamento, e principalmente pelo fato de que eu considero, e naturalmente todos nós consideramos, o livro ainda o melhor instrumento, a melhor base de conhecimento para ser trabalhada entre todos. Então, eu estou muito feliz, agradeço e acho que esse livro vai percorrer uma trajetória importante, vai criar a sua forma de atingir, de chegar a todos. É isso que eu espero. Obrigado, Nelson. Aliás, hoje é o Dia Nacional do Livro, né? Então, nossos parabéns também ao Nelson Rolim, que já editou mais de 1000 livros, né? Não são poucas as pessoas no Brasil que têm esse currículo, né? E certamente a única de Santa Catarina, né? E é realmente uma obra fantástica que o Nelson
fez pela cultura, né? Primeiro começando como uma editora dedicada aos temas catarinenses, à cultura local, e depois, né, se tornando uma das principais editoras da área de comunicação no Brasil, aí, a partir do nosso primeiro Rádio Pânico, né, de 1998, que depois abriu caminho para muitos outros livros de rádio, de jornalismo e de toda a área de comunicação, né? É um percurso lindo que o Nelson fez. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o autor do prefácio do livro, presidente da nossa Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, Marcelo Bronowski. E Boa também noite, para dar uma Eduardo. palavrinha, por favor, Marcelo. Me ouve, Eduardo? Sim, pode falar. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Eduardo, obrigado pelo convite de estar nesta conferência, nesse encontro virtual. Gostaríamos certamente de estar presencialmente nos abraçando e confraternizando num momento tão bacana para o ensino do jornalismo. Então, mas já que não podemos, faremos isso virtualmente. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e aproveito para saudar essa importante obra, Eduardo, que vem compor com outras que você já participou e outros colegas aqui presentes participaram na construção de reflexões em torno do ensino do jornalismo. Quando você me convidou para fazer o prefácio, eu fiquei, de fato, muito entusiasmado e ansioso, né? Porque, infelizmente, a gente não tem tantas obras em torno do tema ensino, né? Fazer uma rápida referência, a professora Sandra de Deus lançou uma relativa à extensão hoje, né? Para compor também esse esforço de a gente colaborar com as reflexões em torno do projeto de formação de jovens ao mercado de trabalho jornalístico, tão difícil nesses tempos. E aí, ao me deparar com a obra e tão bem organizada, tão bem articulada em torno dos seus eixos e rica em dados, em reflexões empíricas e em profundidade, eu fui ficando mais ainda entusiasmado com a força e o poder que ela vai ter nas reflexões em torno desse tema. E também, principalmente, como eu digo no prefácio, Eduardo, e aí gostaria de compartilhar com os colegas que nos acompanham, pensar o ensino do jornalismo nesse cenário tão complicado, tão sombrio, também pensar, também colaborar com um espaço de resistência ao fascismo que nos alcança cada dia mais. Colaborar com reflexões, com contribuições para a resistência a partir do jornalismo, a partir do ensino do jornalismo, a partir daqueles elementos que estruturam a formação dos jovens jornalistas. E quando esse cenário sombrio, fascista avança, é no jornalismo bem feito, é na formação de profissionais que vão atuar no jornalismo de forma qualificada que nos ajuda, nos acalenta e nos anima a ter esperança em um futuro melhor. E não tenho dúvida que esta obra vai contribuir fortemente para que a gente possa pensar como melhorar o ensino do jornalismo, como problematizar a formação superior a fim de tanto qualificar nossos formadores, qualificar também nossas estratégias pedagógicas, nossas abordagens, né? E nesses termos eu saúdo mais uma vez, virtualmente, abraço você, a Janaíne e a Juliana pela organização, todos os autores e autoras que participaram dessa importante reflexão. Grato por poder prefaciar essa obra. Obrigado a você, Marcelo. É uma honra, né, ter o seu prefácio. E eu registro agora também a chegada aqui do Demétrio Soster, falava antes, Demétrio, da nossa dedicatória aos grandes professores que, por razões de mercado, foram excluídos das instituições, onde fizeram um belíssimo trabalho e que nós procuramos homenagear, nomeando
vocês, né, e em nome de vocês, todos os outros, que a gente sabe que esse fenômeno está atingindo muita gente boa pelo Brasil, mas particularmente nomeamos vocês como nossos amigos próximos e seus admiradores aí, né, do trabalho que vocês vinham fazendo. Gostaria, então, agora de passarmos à apresentação do livro, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma das partes e pedir para cada um dos autores dar o lead, né, do seu trabalho, para depois a gente poder ter um tempinho a mais para trocar aí um pouco de ideias com todo mundo poder se manifestar e se expressar aqui nessa live, né? Então, começamos pela sessão de desafios, né? A primeira parte do livro trata justamente dos desafios que nós estávamos enfrentando antes desse novo normal, né? No velho normal, os desafios já eram gigantescos e é desses que nós estamos tratando, né? E o primeiro texto dessa sessão é do Edwin Carvalho, que discute a questão pedagogia do jornalismo para quê. Então, peço para o Edwin falar um pouquinho, dar o lead aí do seu texto. Consegue me ouvir bem? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Consegue me ouvir? Bem, boa noite, professor Eduardo. Quero inicialmente parabenizar, boa noite a todos vocês, né, que acompanham esse lançamento agora. Eu quero começar parabenizando minhas colegas, a Janaíne, a Juliana, o professor Eduardo, os organizadores, todas as pessoas que contribuíram para que esse livro se tornasse uma realidade. É muito gratificante, professor Eduardo, poder estar próximo a pessoas que inspiram a gente como educadores mesmo, né? Nós que somos jovens educadores, não tão jovens mais assim, mas bem mais jovens do que alguns, enfim, e eu tive a alegria de ter o meu artigo abrindo esse livro tão importante para a nossa área. E eu lancei uma provocação de cara, né? Então, como eu gosto de incomodar um pouco, o livro começa com esse incômodo. Então, pedagogia do jornalismo para quê? Né? Eu me lembro que eu me fundamentei, eu me baseei num livro do professor Libânio, lá dos anos 90, quando ele questionava, afinal de contas, pedagogia e pedagogos para quê? Né? E a partir dessa provocação lá do professor Libânio, eu me senti também provocado a fazer essa mesma questão, esse mesmo questionamento nesse livro para discutir a questão da pedagogia do jornalismo. E, basicamente, esse artigo vai trazer um panorama dos estudos que têm sido realizados no Brasil sobre pedagogia do jornalismo, uma caracterização desses estudos, afinal de contas, sobre o que esses estudos têm tratado, a pedagogia do jornalismo tem sido classificada de que maneira, para pensarmos inicialmente se nós podemos pensar na construção de um campo teórico dos estudos em pedagogia do jornalismo. Então, eu faço esse panorama, contando um pouco sobre os primeiros estudos, do lado Danton Jobim, da experiência norte-americana, da influência da Unesco na construção desses currículos, até chegar nessa concepção ou nessas diferentes perspectivas teóricas a respeito da pedagogia do jornalismo. Então, o primeiro capítulo traz esse panorama geral, esse apurado do que vem sendo produzido no Brasil e fora do Brasil, mas principalmente aqui no nosso país, em relação à pedagogia do jornalismo. Então, em linhas gerais, é essa a temática que eu abordo nesse artigo e fico muito feliz porque vejo o resultado de tudo aquilo que a gente discutiu em sala de aula, vejo o resultado do evento, do primeiro simpósio catarinense de pedagogia do jornalismo, e ver isso, o resultado desse trabalho num livro, numa publicação dessa natureza, é muito gratificante. Eu agradeço ao professor Eduardo e a todos vocês por poder fazer parte de alguma maneira dessa história também. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado, Edwin. Também, né, agradecemos a sua participação. E eu vou passar a palavra, então, à Janaíne Kronbauer, que, além de autora do artigo Lacunas na Formação de Professores de Jornalismo, é também uma das organizadoras do livro, né, junto comigo e a Juliana Freire, que vai falar em seguida. Pode falar, Janaíne. Bom, boa noite a todas e todos. Queria dizer que é uma satisfação estar podendo compartilhar esse momento com vocês, depois de um intenso período de produção, acabamos, né, conseguindo esse resultado. A gente não conseguiu ainda pegar ele nas mãos, como o professor Eduardo e como o Nelson Rolim, mas isso acontecerá em breve. Eu vou falar um pouco sobre o que motivou
o meu artigo, a produção dele, falo sobre lacunas na formação de professores de jornalismo, né? Então, a minha motivação surgiu, claro, a partir das discussões que nós estabelecemos em sala de aula, mas também por uma vontade pessoal muito intensa, porque foi algo com o qual eu me defrontei quando eu entrei no ambiente da sala de aula pela primeira vez como professora. Pelo jornalismo ser uma formação de bacharelado, né, nós não temos uma preparação, digamos assim, mais robusta em termos de preparação para lecionar, para ser professores, né? Então, isso me inquietou e eu acabei fazendo, então, uma busca na plataforma Sucupira para identificar quais programas de pós-graduação em comunicação ou em jornalismo se dedicavam a esse tema, a esse assunto, e eu identifiquei que, na época, né, foi no início desse ano, finalzinho do ano passado, dos 56 programas de pós-graduação em comunicação do país, apenas 3 tinham alguma disciplina voltada para discutir ou para problematizar essa questão da pedagogia, né, do ensino do jornalismo. Então, a partir disso, eu realizei um survey com professores vinculados à Associação Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJOR, e a par desses resultados, eu acabei também conversando com especialistas da área, da educação e da comunicação, para tentar entender um pouco melhor como que isso poderia ser explicado, né? Claro, o survey ele não teve qualquer intenção de ser universalizante, digamos assim, mas revelou, assim, algumas percepções dos próprios professores em relação às suas dificuldades, né, no manejo, na lida da sala de aula. Então, eu estou apresentando esses resultados no artigo e posso destacar, claro que a ideia é que todo mundo faça a leitura do texto, mas o foco na formação de pesquisadores e também um desconhecimento ou uma indiferença em relação às teorias da educação é aquilo que principalmente acaba resultando nesse descompasso entre a oferta de cursos de pós-graduação em comunicação e jornalismo e a formação de professores que possam atuar no ensino superior nessa área. Acho que ainda para complementar essa informação, eu poderia dizer que esse resultado, pelo que eu tenho verificado, ele extrapola a área, ele não fica restrito apenas ao campo do jornalismo e da comunicação como um todo, né? Então, é o convite somente para que vocês possam acessar esse texto e quem sabe a gente vê aí outras problematizações, essa discussão sendo levada adiante. Obrigada. Obrigado, Janaíne. Então, passo a palavra à outra co-organizadora do livro, Juliana Freire Bezerra, que escreveu sobre jornalismo popular e a praxis da cidadania. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. O artigo que eu escrevi se chama justamente Jornalismo Popular e a Praxis para a Cidadania. De pronto, esclareço que o termo jornalismo popular faz referência ao jornalismo popular de cunho alternativo e não aquele ligado à imprensa comercial. E a ideia do artigo foi primeiro fazer uma crítica ao distanciamento dos cursos de jornalismo das realidades populares, me ancorando um pouco na literatura, né, que mostra que disciplinas como comunicação comunitária, popular, jornalismo comunitário, foram muito presentes nos currículos da década de 80, mas estão cada vez mais ausentes nos nossos currículos, e faço a reflexão de como isso pode incidir na formação dos discentes, né, e na reprodução dos estereótipos em relação às periferias como lugares apenas, né, vistos pelo prisma ali da catástrofe, ao invés de serem vistas em sua complexidade, em sua potência. Né? E como fala a crítica, mas também a proposição, né? Então, no artigo, eu vou achar, né, tentar procurar na literatura mesmo, em artigos científicos e relatos de experiências, como esse ensino desse jornalismo popular, que aproxima os estudantes das realidades populares,
está acontecendo, né? Então, eu procuro em 5 revistas científicas e um livro da nossa área, e eu encontro apenas 11 artigos relacionados ao ensino do jornalismo popular, especificamente, e daí a gente mapeia, né, de que forma esse jornalismo está sendo... o ensino desse jornalismo está sendo feito, quais metodologias pedagógicas são empregadas, qual o aporte teórico que os professores têm utilizado, e desafios e motivações para o ensino desse jornalismo também. Né? Então, também, como Jana, assim, só para dar um gostinho, entre os achados está aqui esse jornalismo popular, o ensino desse jornalismo popular, destaca muito essa questão do primado da prática, né? Tanto que a maioria dos artigos são projetos relatam, né, projetos de extensão e jornais laboratórios. Também a questão da interdisciplinaridade, justamente por essa característica, é muito presente, né? Alunos de diversas disciplinas, né, colaborando num trabalho colaborativo para a feitura de um jornal popular. E daí eu concluo o artigo, né, falando da importância dessa aproximação, né, entre os estudantes e as realidades populares, para fomentar essa perspectiva cidadã que as diretrizes curriculares nacionais em vigor tanto orientam que os cursos sigam, né, e para a gente formar profissionais mais comprometidos com o interesse público de grande parte da população brasileira, né? Então, para a gente fazer um jornalismo menos elitista, isso também passa por uma formação, né, que leve em conta, que aproxime os estudantes dessas grandes questões nacionais. Então, em síntese, é isso do que se trata o meu artigo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Então, vamos passar a palavra para o Laureano Benazzi, que escreveu sobre o fotojornalismo no Brasil no início do século XXI. Boa noite a todos, boa noite, professor. É uma honra fazer parte desse livro. Agradecimento à Jana e à Juliana por todo o empenho e trabalho delas também. Bom, como o professor falou, os desafios do fotojornalismo no século XXI, esse título seria os desafios do professor, do docente de fotojornalismo nesse início do século XXI. Isso a partir de inúmeras mudanças que nós tivemos ali desde o final do século XX, com esses enfrentamentos diante dessa mudança de modelo de negócio do próprio jornalismo e dificuldade de adaptação num primeiro momento, que a gente ainda vive, a própria crise do setor, a era digital, a internet, a convergência, todos esses elementos que nós conhecemos aí. E esse trabalho ele faz parte de um trabalho um pouquinho maior, que é uma pesquisa que eu estou realizando, quem é o professor de fotojornalismo? E aí a gente vai um pouquinho na raiz, que é o que eu trago aqui nesse artigo, pegando até por alguns aspectos um pouco chatos, vamos dizer assim, que é o lado burocrático, o lado legal, assim, de uma das interfaces profissionais que nem sempre é tão valorizada, tanto nos veículos de comunicação e mesmo nos currículos de jornalismo, e é isso que o artigo traz, com todo carinho e respeito às demais áreas, mas a gente sabe como é o dia a dia, profissionais de outras áreas acabam ocupando o espaço do fotojornalista, e, enfim, é essa discussão que eu proponho para que essa área, que é o fotojornalismo hoje exercendo um papel de protagonista diante desse espectro midiático que a gente tem, das próprias relações sociais sendo mediatizadas por imagens, é o que eu apresento no meu trabalho. Agradeço novamente ao professor por todo o carinho no transcurso da disciplina e o resultado está aí. Obrigado a todos também. Obrigado, quadradinhos, pessoal meio chucro aqui com o Zoom, mas dou um abraço para todo mundo aí que não cumprimentei ainda. Estou vendo a Alice, a Mariane Ventura, o professor Samuel, a professora Valci e outros eu acho que não estou vendo, mas um abraço à minha
parceira Magda, já cumprimentei antes de entrarmos no ar, mas volto a cumprimentar, parceira de tantos livros, né, Magda? Né? E a Alicia, que escreveu com ela, que está aqui também. Então, agora passamos para mais um texto dessa primeira parte, que é o último que está presente, que o autor está presente, que é a Letícia de Castro, que vai falar de gênero e esporte na pesquisa de graduação em jornalismo. Boa noite. Como o professor já apresentou, meu nome é Letícia. O título do meu capítulo é de Gênero e Esporte na pesquisa de graduação em jornalismo. E para fechar essa nossa sessão, eu gostaria de propor neste capítulo uma discussão de outras duas ausências constatadas nas diretrizes curriculares da nossa graduação, que é a questão de gênero e o jornalismo especializado em esporte. Essa pesquisa ela vem motivada dos meus estudos que vem desde a graduação já, mais especificamente dentro do futebol feminino, e estar nessa disciplina como professor Eduardo foi muito interessante para mim nesse ponto também, de pensar algumas soluções para a situação da mulher dentro do esporte, dentro do jornalismo esportivo, olhando para o nosso currículo, olhando para a grade curricular. E no começo, eu trago alguns apontamentos em relação a como jornalista ela enfrenta dentro da editoria de esporte, que é o lugar que é dado, que ela a possibilidade dela de ocupar, e os desafios de rotina do dia a dia dela como profissional. Porque se a gente for pensar no futebol hoje como um esporte que é predominantemente considerado masculino, as mulheres jornalistas esportivas hoje, elas não ocupam os maiores lugares dentro dessa editoria, dentro de redações. Para elas é sempre um local de secundário, assim. A gente teve no ano passado só a primeira mulher comentarista nos Jogos Esportivos de Futebol, para a gente ver o atraso que isso traz para a carreira dessas mulheres. E aí, esse ano, a Globo contratou mais uma mulher para fazer parte desse corpo de comentaristas da Globo. Em relação a desafios que elas enfrentam no dia a dia, principalmente as repórteres de campo, eu trago nesse capítulo também para ilustrar uma campanha que foi feita por 58 jornalistas esportivas do nosso país, com a hashtag Deixa Ela Trabalhar, onde elas trazem, depois de uma série de assédios que várias delas acabaram sofrendo ao vivo, dentro dos seus locais de trabalho, por conta do gênero que elas ocupam, né? Então, são essas duas vertentes dos quais uma problemática que eu venho trazer e que eu acho que a gente que merece ser discutida dentro da academia também. Como forma de análise, então, para trazer ilustração sobre isso, eu pensei mais nos nossos estudantes e nas pesquisas e análise que vem sendo feita na graduação mesmo em relação a essa temática, né? Gênero no esporte, gênero no jornalismo esportivo. Para conseguir mensurar, ainda que de forma bastante limitada, eu optei por pegar de 2016 a 2019 artigos publicados no JPJOR e no Intercom Júnior, que são os nossos dois maiores eventos de comunicação e jornalismo aqui no Brasil. E na categoria jornalismo, tanto no SBPJOR quanto no Intercom Júnior. No Intercom Júnior foi um total de 32 artigos científicos relacionados ao esporte. Desses 33 artigos, a gente teve 13 que abordam gênero e esporte, ou gênero e jornalismo esportivo. E dentro desses 13 artigos, 6 tratam das mulheres trabalhando na imprensa esportiva. Já no JPJOR, foi um total de 12 artigos científicos relacionados ao esporte. Destes 12 artigos, 3 abordam gênero e esporte ou gênero e jornalismo esportivo. E dentro desses 3 artigos, um trata das mulheres trabalhando na imprensa esportiva. E para tentar também qualificar esses artigos, não só quantificar, mas qualificar, foi analisado um de cada desses dois, que trata mais da parte do gênero dentro do jornalismo esportivo, da mulher trabalhando na imprensa esportiva, e foi bastante interessante identificar a existência desses estudos produzidos na graduação sobre a representação das mulheres e que discutem de forma teórica e empírica o contexto em que está inserida a presença feminina nesse campo, ainda que a gente hoje não haja discussão sobre isso na graduação. Eu trago também nessa pesquisa um estudo que foi feito pela nossa colega Melina, que está aqui com a gente nesse livro também, onde ela faz um apanhado sobre a discussão de gênero nas grades curriculares de todo o Brasil, que hoje gênero não é uma disciplina obrigatória nas diretrizes, né? E jornalismo esportivo também não.
Então, é bastante interessante ver como existem já a discussão pelos nossos estudantes dentro da academia sobre esse assunto, ainda que sejam assuntos novos, assim. Ronaldo Elal e Aleda Costa, eles publicaram um artigo onde diz que a discussão de gênero dentro da academia e de gênero e esporte começou só em 2003. E isso mais na sociologia, na educação física, dentro de discutir jornalismo e jornalismo esportivo com gênero, é uma coisa bastante recente, assim. E para finalizar, então, eu termino dizendo a importância, novamente, de a gente discutir isso dentro da academia, que não dá mais para a gente continuar achando e deixando-se achar que o esporte, enfim, que esse mundo esportivo, ele caracteriza um mundo só masculino, né? A gente tem que começar a discutir isso e eu não acho que exista um lugar melhor para isso do que fazer isso dentro da própria graduação. É isso. Obrigado, Letícia. Então, passo a palavra agora para a Janaíne. É isso? Isso, vou fazer aqui algumas menções, né, de pessoas que estão presentes na sala, além, claro, de vários colegas do PPG-JOR. Nós temos a presença da professora Débora Cristina Lopes, professora Magda, que também já se manifestou antes, professor Marcelo, que fez também aquela fala inicial da apresentação, presença também de Matheus Yuri Passos, professor, depois Flávio Santana, que vai falar, Laureano Benazzi, melhor dizendo. Deixa eu ver quem mais aqui. Só para fazer esse registro, né? Penso que era uma... Aqui, conhecida ou muito próxima de Leoni Ivanete Vieira Serpa, professor Samuel Lima, também... alguns colegas, né, do programa, importante a presença e participação de todos. A saudação. A professora Nair Prata também está aqui com a gente, a professora Rosemary Laurindo e a professora Ítala Manuel, vários colegas de vários estados. Professor Demétrio, como já foi registrado anteriormente, né? Aqui... Pessoas também da região Nordeste, né? A colega Nayane escreve lá do Maranhão, também fazendo uma saudação a todos. Professora Nair Prata, como já foi comentado. Penso que agora a gente pode partir, então, para a segunda sessão do livro. Nesse momento a gente passa, então, a fala para Juliana. Ju, fica à vontade, é contigo. Tá bom, meu amor, obrigada. Então, a gente passa justamente para a segunda sessão, que se chama Experiências, né? Nelas são abordadas iniciativas pedagógicas concretas em jornalismo, situadas em contextos acadêmicos específicos, aos quais os autores, em sua maioria, estão vinculados. Então, vamos passar a palavra para as professoras de jornalismo Melina de la Barreira Aires e Cristiane Fontinha, para falarem do seu artigo sobre o ensino de disciplinas laboratoriais. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui e compartilhar com vocês esse momento. O trabalho que a gente fez, o artigo, né, uma parceria minha e da professora Cristina, que nasceu, na verdade, a Cristina e eu somos professoras no curso de jornalismo da UFSC, e o Eduardo, a Juliana e a Janaíne nos convidaram para participar de do evento, né, de pedagogia em jornalismo, do primeiro simpósio no semestre passado, e nós participávamos da mesa que trabalhava justamente essa questão das disciplinas laboratoriais. E dessa conversa da mesa, né, surge esse artigo, onde a gente se centra muito na questão das disciplinas laboratoriais e da necessidade de que o aprendizado do jornalista ele passe pelo corpo. Então, Cris, você quer falar alguma coisa antes de que eu fale um pouquinho sobre o nosso conceito? Não, tu pode falar, Melina, depois eu completo. Tá, beleza. Então, o objetivo do nosso artigo, gente, foi refletir um pouco sobre a nossa experiência e os desafios de ensino, então, nas disciplinas laboratoriais no curso de jornalismo da UFSC, partindo, né, eu trabalho com as disciplinas de apuração, redação e edição, e a Cris trabalhava com fotografia,
Então, a gente parte da ideia de que os cursos de jornalismo, né, isso é orientado inclusive pelas diretrizes, ele se propõe, a partir dessa discussão das diretrizes, de eliminar essa barreira entre a teoria e a prática, e as disciplinas laboratoriais entram muito nessa função, né, de quebrar essa barreira. Então, elas procuram eliminar essa dicotomia, e, ao mesmo tempo, elas evidenciam a necessidade de que toda a informação e as discussões que vão sendo discutidas, as discussões que vão sendo discutidas é ótimo, né? As informações que vão sendo discutidas e passadas ao longo dos semestres e nas diferentes disciplinas, elas acabem passando pelo corpo, para que essa informação, esse conhecimento se transforme em ação, né? Então, as disciplinas laboratoriais, elas são uma ferramenta importante para testar o aprendizado, para colocar as mãos na massa, para enfrentar a realidade, para desenvolver habilidades e desenvolver competências. E no caso do jornalismo, esse aprendizado que precisa passar pelo corpo, ele ganha outros contornos, né? Porque a própria vivência do jornalista precisa passar pelo corpo, precisa estar ligado a essa prática, né? E o corpo, então, é um instrumento que vai guiar as ações, vai guiar os comportamentos, vai estabelecer as relações, vai criar os modos de representar o mundo. Então, por essa razão, as disciplinas laboratoriais, elas acabam cumprindo muito essa função de gerar esse movimento do corpo e desse fazer a partir de uma reflexão que precisa ser teórica e que precisa ser prática. Então, partindo desse pressuposto, eu compartilhei um pouco da minha experiência em redação 3, que no nosso curso trabalha com a produção de reportagens, né? A primeira experiência dos alunos na graduação em produção de reportagens, e eu conto um pouco o trajeto que a gente fez no semestre passado na produção de um e-book que tinha como mote os 40 anos do curso de jornalismo, onde os alunos de redação, da graduação, então produziram perfis sobre funcionários, professores, ex-professores, ex-colegas, né, egressos do curso, construindo assim perfis da própria história do curso para relatar e construir então esse book. Então eu compartilho um pouco dessa experiência e a gente faz essa reflexão sobre a construção do conhecimento a partir do corpo. Cris. Boa noite. Eu não conheço todos aqui, mas estou bem feliz de estar com todos vocês nesse momento tão difícil para todo mundo, né? E, então, como a Melina já adiantou, a gente fala desse compartilhamento do conhecimento por meio do corpo, né? Como o corpo também acumula conhecimento, né? E essa é uma questão essencial na formação de futuros jornalistas, né? Eu tive a sorte, né? Trabalhei por 2 períodos como professora substituta em disciplinas ligadas ao fotojornalismo e imagem, né? E de pegar calouros. Então, assim, eu acho incrível trabalhar com quem está chegando na universidade, assim, porque é um mundo novo para eles e eles estão se descobrindo como pessoas e futuros profissionais nesse momento, né? E aprender a prática é algo muito simples, você pode aprender em qualquer lugar. Agora, aprender a disciplina, né? Ensinar o aluno a adquirir o conhecimento de si próprio, como ele vai lidar com o outro, né? Para contar uma história, isso é essencial, é uma troca mesmo, né? Que tem que se dar entre o jornalista, né? O futuro jornalista ou jornalista e o outro, né? Isso é um exercício difícil que jornalistas, né, graduados, formados, pós-graduados, exercitam esse fazer há muitos anos, né? E é um grande desafio. E cada vez mais com as novas tecnologias, né, a incorporação de linguagens nas narrativas, então é um desafio constante na nossa vida profissional. Então, essa troca ali nas disciplinas práticas é muito importante, não só o compartilhamento do conhecimento teórico, né, e técnico, mas também esse aprendizado conjunto, assim, né, do professor com o aluno, né. E
E isso é visível nas redações, né? Já fui repórter de texto, já fui repórter fotográfica e pude perceber que a gente ainda está muito ligado a uma linguagem específica quando a gente tem a prática, né? E a gente cada vez mais tem que se abrir para todos os sentidos como jornalista, né? E as narrativas nos exigem isso, né? O professor Ramon Salaverria já dizia que as narrativas estão se tornando cada vez mais complexas, né? E a gente precisa estar com todos os nossos sentidos, né? Ligados para poder perceber e captar e registrar todas as informações que nos são transmitidas, né? Então, esse exercício é um exercício diário na prática do ensino ali no jornalismo, né? Eu vejo um grande esforço por parte de todos os professores, né? Em conseguir alcançar essa meta, né? Mesmo nas disciplinas práticas. Eu acho que é isso. Os convido a ler o nosso capítulo, assim como lerei de todos, né? Estou bem ansiosa para ter o livro em mãos e agradeço o convite mais uma vez. Também aproveito para agradecer e passo a palavra para vocês. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Agora a gente convida o jornalista e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Vitor Gabri, a falar sobre o artigo que escreveu junto ao professor de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, Pedro Aguiar, né, que é sobre o ensino de empreendedorismo. Contigo, Vitor. Boa noite, gente. É uma honra danada estar aqui. Embora a Juliana tenha me apresentado como jornalista e pesquisador de TS, eu sou aluno de graduação do Pedro e o nosso artigo foi exatamente sobre isso, uma disciplina na qual ele foi professor e eu fui aluno, e nós analisamos criticamente ambas as partes e o desenvolvimento da disciplina de uma maneira que buscasse esse diálogo entre professor e aluno para construir uma pedagogia melhor. A disciplina buscava ensinar a gente como se propor a fazer uma startup jornalística. Então, nós tínhamos um começo de disciplina com um ensino, uma visão crítica sobre o que é uma startup, o que é inovação, e tínhamos como projeto final, depois de várias leituras, a execução, a concretização de uma startup de alguns grupos. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui nos comentários uma que virou projeto e segue funcionando até hoje, que é o Telas por Elas, um coletivo de jornalismo cultural feito por mulheres com uma visão feminista. E algumas das conclusões que a gente chegou foi a visão dos alunos de, embora isso não fosse mandatório da disciplina, procurar sempre o formato digital como um sinônimo de inovação, embora não precise ser. Houve uma abordagem muito grande por parte dos alunos de procurar criar trabalhos que dialogassem com a representatividade de minorias, e a gente chega a problematizar um pouco isso no artigo, se o diálogo com as minorias seria uma vontade de aumentar a representação a partir da ideologia e da vontade dos alunos de exercer uma mudança, uma ruptura nos padrões do jornalismo, ou se é enxergar aquele nicho cultural como um nicho de mercado. A gente também finaliza o artigo trazendo uma observação que para a gente foi um pouco preocupante, que é todos os projetos, e nisso eu incluo o projeto que eu apresentei também ao final da disciplina, traziam como fonte de renda, porque os projetos tinham que se propor a serem rentáveis, a poderem se manter financeiramente. Então, como parte dos produtos oferecidos pelos projetos, todos eles, em alguma instância, tinham treinamento e formação de terceiros. E a gente problematiza como que alunos de graduação estão se propondo a ensinar outras pessoas como parte de fonte de renda adicional. Reitero que é um orgulho danado estar aqui. Muitas das pessoas eu conheço de sobrenome, então assim, são as referências que eu uso nos trabalhos da faculdade. Então é de uma alegria danada poder estar dividindo esse espaço com vocês. E
Reitero aqui que o meu professor, o Pedro, não pôde, porque ele está fazendo muito jus ao papel de pedagogo, ele está dando aula agora, e eu provavelmente vou chegar atrasado nessa aula, na qual eu também sou aluno. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Vitor. Fazemos aqui o registro da presença da professora Rosane Rosa, da Universidade Federal de Santa Maria, e dos professores Álvaro Laranjeira e Silvio Melati. E vamos dar continuidade agora. Convidamos o mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, Flávio Santana. Sinta-se à vontade, Flávio, para contar as experiências dos cursos de Sergipe, né, e das adaptações ali às DCMs. Obrigado, Juliana. Primeiramente, boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar entre vocês na noite de hoje e poder contribuir com uma pequena semente neste projeto. Eu sou sergipano, jornalista egresso da Universidade Tiradentes, de Aracaju, Sergipe, e recentemente terminei meu mestrado na Universidade Metodista de São Paulo. É muito importante a gente estar lançando esse livro agora, principalmente diante desse contexto no qual estamos vivendo, né, considerando aí a responsabilidade social dos jornalistas, a importância da boa formação acadêmica, em uma sociedade dita da informação, né, mas que a prática profissional segue aí sem a obrigatoriedade de diploma, além da constante desqualificação que os profissionais de jornalismo têm sofrido nesses últimos anos, né, a falta de investimento nas universidades, redução de fomento à pesquisa, demissão de professores, e aí a tentativa de desconexão do jornalismo com o campo da comunicação. E eu tive como orientador um grande incentivador durante o mestrado, à frente da defesa do ensino do jornalismo e do direito à comunicação, né, e liderou aí o processo de instauração das novas diretrizes curriculares nacionais de jornalismo. Bom, mas o capítulo que eu escrevi, intitulado aí Adaptações de Ensino frente às diretrizes em Sergipe, trata-se de uma pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado na disciplina Práticas Jornalísticas na Contemporaneidade, né, ministrados pelo professor Matheus Yuri Passos, que está aqui na live. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer ao professor Matheus pelas discussões em sala e pelo incentivo aí no desenvolvimento da pesquisa. E a ideia de trabalhar com essa temática adveio das discussões a respeito da prática jornalística em uma sociedade que vive constantes mudanças aí, e o desempenho das universidades frente a esse cenário, né? Como é que é o ensino de jornalismo nas universidades em Sergipe? Nós só temos apenas 2 universidades que oferecem o curso de jornalismo em Sergipe, uma privada e uma pública, né? O curso presencial, pelo menos. Há outras instituições que oferecem à distância, mas essas eu resolvi não inserir na pesquisa. E a análise das matrizes curriculares, ela surgiu em campo, quando eu comecei a conversar com professores e pesquisadores, né, principalmente os coordenadores dos cursos de jornalismo das 2 instituições em Sergipe, sobre esse ensino do jornalismo, como é que a gente pode pensar daqui para frente, principalmente aí nesse cenário complexo, né, que a gente está vivendo. Então, eu conversei com os coordenadores, né, das 2 instituições, da pública e da privada, e resolvi apresentar nesta análise aí a importância, né, do trabalho com informações e observações que, mesmo de modo introdutório, contribuem aí para a discussão das principais dificuldades e pretensões do campo jornalístico, além de esclarecer questões relevantes acerca das DCNs, né, e refletir sobre a formação dos profissionais e as novas possibilidades de estudos voltados ao ensino de jornalismo no estado de Sergipe. Deixo meus agradecimentos às organizadoras, Janaína e Juliana, e em especial ao organizador, professor Médici, pelo reconhecimento, por me oportunizar contribuir com esse projeto. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Convidamos agora a mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Rio Grande do Sul, Alicia Porto, e a professora de jornalismo da PUC Rio Grande do Sul, Magda Rodrigues da Cunha, a falarem sobre o artigo que escreveram juntas, que é um artigo raro na nossa área, né? É um estudo de recepção. Então, com vocês a palavra. Na verdade, eu vou falar bem pouquinho, mas não posso deixar de
de agradecer. Eu digo, falar bem pouquinho, porque, na verdade, a estrela desse artigo é a Alicia, né, que chega aqui hoje, é resultado do trabalho dela. Mas, na verdade, como orientadora, eu não posso deixar de, em primeiro lugar, agradecer a atuação sempre generosa do Eduardo, né? Eu nem vou citar aqui quando o Eduardo falava lá no Rádio e Pânico, aí meu pensamento já voou, mas não vou contar toda a história, né, Eduardo? Mas é uma atuação generosa e eu gosto muito dessa palavra, né? Generosidade. Então, quando a gente consegue falar para as pessoas, encontrar pessoas generosas é muito legal. Então, e também, claro, né, a possibilidade de estar aqui, agradecer esse convite, agradecer essa possibilidade por encontrar, né, colegas, ex-colegas, ex-alunos, eu nem vou citar, alguns de cabelos brancos, que eu também não vou citar, né, mas exatamente a possibilidade também de apresentar, né, a Alicia Porto, que é uma jovem jornalista, mestranda já no nosso programa, mas especialmente falar da dimensão pedagógica que foi a chegada da Alicia, com a ideia de eu queria saber mais sobre o currículo no qual ela estava se formando, né, e fazer uma monografia. E eu lembro de dizer, pai, agora como é que a gente resolve isso, né? Como é que se transforma numa monografia, num TCC, num trabalho de conclusão de curso? Mas a Alice é muito firme nos seus propósitos e, como professora, muito legal de ver exatamente as descobertas também, né, da Alicia sobre as diretrizes, sobre a influência dos nossos currículos, né, a influência histórica dos nossos currículos, e também conhecer exatamente como esses alunos, no caso que estavam se formando na PUC, se percebiam em relação a essas diretrizes, a esse currículo, e se viam ingressando nesse mercado. Mas, na verdade, era só para fazer esse registro, porque aí eu passo para a Alicia, que vai falar mais sobre o trabalho que é resultado da pesquisa dela. Alicia, eu não estou te vendo no quadrinho, mas sei que tu está aí. Oi, boa noite, essa oportunidade, e agradecer também essa introdução ótima da professora Magda, muito obrigada. Como ela já falou, esse artigo ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, e a gente, com ele, buscou compreender as percepções dos egressos do curso de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, com base no currículo de 2015. Sendo esse currículo de 2015 justamente o que marca a adaptação curricular da PUC no curso de jornalismo às últimas diretrizes, né? Então, antes de começar a falar um pouco mais do trabalho, eu queria também falar um pouquinho sobre as minhas motivações. Eu tive interesse inicialmente porque eu era uma dessas egressas, né? Eu entrei no curso em 2015, bem na transição curricular. Então, os debates curriculares, eles fizeram, de certa forma, parte da minha trajetória acadêmica lá dentro, né? Então, quando chegou a hora de escolher o tema do meu projeto, eu fiquei pensando, assim, nos temas mais recorrentes, né? Diversidade, pautas de jornalismo, produtos do jornalismo, e nada me interessava, e daí eu cheguei até esse tema de ensino de jornalismo, com esse recorte, e eu comecei a pensar, enquanto eu estava nesse processo de decisão, eu comecei a pensar como era importante realmente fazer sobre isso, porque a gente ainda tem muito pouca abordagem sobre esse tema. Dentro da FAMECOS é muito raro a gente encontrar trabalhos sobre isso. Então, acho que isso também me deu um gás, e isso se prova também porque na hora de decidir sobre a orientação eu fiquei completamente perdida, e daí uma das professoras do curso pegou me falou, insistiu muitas vezes, vai na Magda, que ela vai te ajudar. Ela ela participou de mudanças curriculares dentro da escola, então ela vai conseguir te ajudar, e realmente foi muito bom essa parceria que a gente construiu. E nesse trabalho, então, a gente se propôs a entender essa mudança curricular e como os egressos percebiam. Então, foi muito interessante também, e ainda mais com eu fazendo parte desses egressos, conseguir compreender o próprio olhar dessas pessoas e conseguir refletir a partir disso essa mudança curricular. A gente fez isso através de questionários online, inicialmente, que a gente consultou 18 alunos que responderam o questionário, e a partir desses alunos que responderam, a gente conseguiu selecionar 3 perfis diferentes, considerando trajetórias profissionais, trajetórias acadêmicas diferentes. A gente selecionou 3 perfis para fazer entrevistas em profundidade, buscando justamente compreender como que esses documentos, as diretrizes e a interpretação das diretrizes do projeto pedagógico do curso,
e também como toda a carga histórica da profissão e do ensino do jornalismo eram entendidos nessa trajetória acadêmica dos egressos, né? Além disso, a gente também entrevistou o coordenador do curso para ter um olhar também da instituição. E daí, a partir disso, a gente conseguiu coletar vários resultados interessantes. Não vou também falar todo o trabalho, para também deixar um pouco de curiosidade, mas acho importante destacar que o primeiro resultado importante é que essas diretrizes elas eram muito percebidas, né, claramente, né? Mas o que elas se propunham eram muito percebidos pelos alunos. Mas mesmo sendo muito percebidos e mesmo eles reconheceram os pontos que eram abordados nesse documento, ainda existiam muitas lacunas que são frutos de desafios históricos da profissão. E essas lacunas eram especialmente relacionadas à distância entre a teoria e a prática. Então, esses alunos, principalmente, eles percebiam, eles reconheciam que eles aprendiam as coisas, que eles conseguiam desenvolver e refletir dentro da sala de aula, mas eles tinham muita dificuldade em botar em prática, às vezes, o que eles tinham refletido. E essa dificuldade era muito presente no mercado de trabalho, por esse ambiente do mercado de trabalho pegar e podar, muitas vezes, o que eles tinham aprendido dentro da sala de aula. E daí eu acho que essas conclusões, elas já demonstram como é importante esses estudos, né? E não apenas para a pesquisa do jornalismo, mas também para a gente conseguir desenvolver a nossa profissão como um todo. E também nos trazem oportunidades, né? Oportunidades de pensar como solucionar essas lacunas minimamente e como conseguir evoluir dentro da nossa profissão. Então, é mais ou menos isso. Meu lead ficou meio longuinho, mas espero ter deixado vocês minimamente curiosos. Só um registro, né? Yuri Matheus Passos agradeceu a Flávio Santana e disse que o prazer foi todo dele, tá, Flávio? Então, agora passamos a palavra para a professora do PPG-JOR da UFSC, Rita Paulino, que escreveu junto com a mestra em jornalismo, Luísa Milena da Costa, e o professor Eduardo Medici, um estudo sobre o ensino do jornalismo científico. Sinta-se à vontade, professora. Tá mudo. E eu vi que a Luísa também entrou agora, também. Se quiser falar, sinta-se à vontade também. Bom, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui, muita saudade de vocês, né? Estou aqui longe, mas gostaria primeiro de registrar aí a minha alegria e agradecimento, né, ao professor Eduardo, as minhas orientandas, né, a Milena e a Mariane, que me possibilitaram participar dessa obra tão relevante, né, para o ensino do jornalismo. Parabenizar também a comissão organizadora, Janaína, Juliana, e ao nosso querido Rolim, né, sempre parceiro aí do nosso curso, e pela beleza da obra, né? Fiquei vendo agora, achei muito, muito bonito, né? Bom, sobre o trabalho da Milena, eu acho que ela entrou, né? Então acho que ela vai poder falar também. Nós tínhamos uma preocupação em relação à questão do jornalismo científico, né? Investigar a ciência para um jornalista, né, é algo um pouco difícil, né, de entender, né, toda essa nomenclatura. Então, e é uma área extremamente importante. Agora mesmo a gente tem o exemplo da Covid, né, e como é importante a participação do jornalista, né, com uma informação clara, né, sobre a pandemia, né. E na época nós tínhamos essa curiosidade de saber, de investigar a questão do jornalismo científico, né? Primeiramente nós pensamos na região sul, e aí achamos que o escopo tinha ficado um pouco grande, fomos reduzindo, e focamos no nosso curso, no curso de jornalismo, para identificar indícios, né, do tratamento mesmo do jornalismo científico, né, de como que os professores lidam com essa questão.
E o trabalho da Milena, ela revelou indícios bem interessantes, né? O nosso curso ele é muito forte em extensão e pesquisa, e foi identificado, né, em todas as instâncias, inclusive nas disciplinas, essa preocupação nossa de levar um pouco dessa experiência, né, do aluno atuar com esses assuntos da ciência, né, e saber fazer uma boa investigação sobre o tema, né. Mas agora acho que eu vou deixar com a Luísa para falar com mais detalhes aí do trabalho. Contigo, Luísa. Oi, pessoal. Eu estava em uma outra live, consegui participar. Agora acabou a energia aqui em casa, então aos trancos e barrancos estou aqui. Obrigado pela oportunidade ao professor Eduardo, à professora Rita, por terem escrito e terem gostado. Bom, estão comigo nessa, né? Na escrita desse artigo. A Luísa está voltando. Não. Então, a professora Rita já deu um panorama, né, do que foi o estudo. Uma coisa que me mobilizou bastante foi a minha própria experiência. Eu acho que isso a gente não pode ignorar. Como pesquisadora, também foi um grande momento assim para me perceber como as pesquisas são humanas e também como é necessário, como jornalista, você está percebendo isso, a parte humana dentro da ciência. Eu acho que um dos pontos positivos assim da pesquisa foi perceber e desmistificar que o fato de não ter uma disciplina regular de jornalismo científico é necessário para estar tendo formação para o jornalismo científico. E aí, nesse ponto, eu trago um questionamento sobre, sim, a experiência na prática, e o curso de jornalismo da UFSC é uma referência nisso, vai colocando a gente frente a desafios, a fontes científicas, fontes especializadas e também outros temas. Esse foi uma das percepções, a forte abordagem na prática, para a prática jornalística, trouxe essa possibilidade, e também o fato de estar numa universidade. Isso a gente não pode ignorar. Atualmente, no Brasil, quem faz pesquisa científica são as universidades públicas, então a gente trabalha aí a gente estuda em centros de ensino, em centros de pesquisa, e poder colocar os nossos alunos para estar lidando com essas fontes é uma forma de estar exercitando notícia, exercitando reportagem, telejornalismo, radiojornalismo. E o que eu percebi foi, desde a primeira fase com a CPEX, com a cobertura da CPEX, até o fim do curso, a gente está em contato com fontes especializadas, fontes científicas, e a gente está trabalhando isso aí de uma forma diluída, mas trabalhando e sempre evoluindo em diferentes formatos, em diferentes modos. E acho que é isso. Novamente, muito obrigada, gente. Obrigada, Luísa e Rita. E agora a gente passa a palavra para a doutoranda da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal, e do PPGJ UFSC, em regime de cotutela, Leoni Serpa, para falar um pouco sobre o jornalismo, essa relação entre jornalismo e ciência também. Contigo, Leoni. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande rever os colegas, olha aqui, né? Um agradecimento à Janaína, à Ju, especialmente ao meu orientador, o professor Eduardo, né? Que nos proporciona, depois de belas aulas sobre essa área, então, esse espaço, né? E, ao mesmo tempo, demais colegas, vejo aqui o Laureano, a minha irmã Rita, como vai? A minha irmã Ivanete, que está por aí, que resolveu também vir assistir. A Rita sabe da nossa brincadeira de irmãs, né? Mas a Ivanete é de verdade minha irmã e ela quis assistir. Ao seu Nelson, que conheci, a gente bateu um longo papo uma vez no lançamento de um livro lá em Florianópolis. Muito obrigada por essa oportunidade. Como professora e como estudante desta área, eu acho fundamental que o professor Eduardo continue tendo saúde e força para sempre nos proporcionar essa união, né,
e essa discussão, porque eu acho que ele é um canal fundamental para que nós, educadores e professores dessa área de jornalismo, possamos, então, ter esses espaços de discussão muito rica e, ao mesmo tempo, a materialização de tudo isso, que é o que esse livro e os outros que vieram, e eu desejo que venham outros, possam, então, nos inspirar e nos ajudar. Tá? Eu fico muito feliz que a Milena e a professora Rita me antecedem, aí, junto com o professor Eduardo, que mapearam essa questão da graduação, do ensino do jornalismo científico no Brasil, para que, então, eu possa aqui, mais rapidamente, não ficar falando muito, explicar um pouquinho o que me levou, meio que um pouco atropelado, né, professor Eduardo, porque demandaria muito mais tempo de pesquisa e tal, para que a gente pudesse produzir de uma forma muito mais aprofundada essa questão. No entanto, acho que conseguimos mapear aí uma realidade que é, de uma certa forma, uma realidade preocupante, né? Principalmente para nós que queremos ver jornalismo científico sendo feito de verdade. Não é que hoje não venha a ser feito, mas o que eu quero me referir é no sentido de que há uma escassez de propostas de cursos, não só de graduação, como de pós-graduação. E aí a gente vai não só no cerne das nomenclaturas, né? E eu até discuto isso no texto, que Portugal trata como comunicação da ciência e no Brasil nós tratamos como jornalismo científico, mas que em última instância o objetivo de tudo isso é formar jornalistas críticos para que eles possam então conhecer o métier, vamos dizer assim, da ciência e do cientista e consigam fazer essa ponte, não sei se seria bem essa palavra, mas enfim, que me ocorre agora, entre o que o cientista produz e o que a academia, aliás, os cientistas e a academia, enfim, produz com a sociedade, né? Então, eu me baseei, com base, então, já nos estudos anteriores da Milena, e aí também da professora Graça Caldas, que em 2006, ela fez um levantamento muito amplo sobre, para a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, sobre o que era ensinado nas universidades e como é que esse tema do jornalismo científico aparecia. E aí ela constatou que ele vem pulverizado em diferentes disciplinas, não necessariamente numa disciplina específica, né? E ao mesmo tempo, os estudos anteriores do professor Wilson Bueno e também de um jornalista português e professor, que é o Antônio Granado, que fizeram suas teses com base nesta área. O mapeamento que eu levantei foi com base no site das universidades, né? E uma situação curiosa é que eu tinha uma terceira universidade aqui, na minha lista e que eu não consegui depois efetivamente colocá-la porque o curso aparecia no site, mas, no entanto, não era ofertado. E aí, em contato com a coordenação do curso, a gente observou que, por falta de demanda, esse caso é em Portugal, tá? Por falta de demanda, o curso não foi colocado. E você sabe que, se não tem procura, os cursos não vão à frente, né? E o que me ficou, o que me pareceu desse levantamento feito junto a esses sites, né? De que não é apenas a nomenclatura que difere a realidade brasileira da realidade portuguesa, mas também a forma como esse estudo do jornalismo científico é feito, né? Em Portugal, por exemplo, eles não tem, assim, uma diferenciação entre a divulgação da ciência e o jornalismo científico. E nós já comungamos de uma perspectiva teórica que evidencia essa diferença, porque na divulgação científica ela pode ser feita até mesmo pelo próprio cientista, né? E o jornalismo científico ele já tem uma pegada um pouco mais contextualizada e muito mais aprofundada em termos jornalísticos, e em termos de um campo e de uma área que também, por si, acreditamos ser uma ciência em que pese não ser, vamos dizer assim, decodificada na prática, né? Então, aí nós temos a Unicamp, que nós consideramos aí no texto, né, no material, como a que tem uma pós-graduação, uma especialização específica em jornalismo científico, que ela já é bastante antiga, lá de 1999,
e depois um mestrado nessa área, que já o mestrado é de 2006, 2009, agora já não me recordo bem a data, 2006, 2009, enfim, depois vocês olham lá no artigo. Mas que ela, na verdade, já mistura muito a divulgação científica e ele é mais pulverizado. E o que fica claro aí nesse sentido? De que todos esses cursos, eles são ofertados a partir de laboratórios experimentais. Então, tanto a Unicamp quanto a Universidade Nova de Lisboa, que aí, então, eu comparei, não, eu simplesmente relatei que, então, a pós-graduação e na especialização nesta área é a Nova de Lisboa que hoje oferta e que, digamos assim, converge muito mais para esse entendimento do que é, e no nosso entendimento, o jornalismo científico, né? Então, basicamente é isso, depois vocês podem ir lá ler o artigo, também criticar e etc, né? Mas o quanto que fica isso para a gente em termos vamos dizer assim, de falta mesmo, vou usar a palavra que me ocorreu agora, mas do quanto ainda nós precisamos trabalhar, e alguém aqui mencionava, acho que a própria Luísa, né, da questão da pandemia, isso fica muito claro, né, e eu acho que as universidades, por mais que elas pulverizem, e que é o que a Graça Caldas constatou na sua pesquisa, essa pulverização do jornalismo científico ou da ciência, ou em outras disciplinas, ela não tem um caminho, um quadradinho, vamos dizer, específico de disciplina que possa preparar melhor os nossos futuros profissionais nessa área, né? Então, é um desafio e penso que essa que é a contribuição aí do que a gente possa ter trazido. E, mais uma vez, muito obrigada. E é um prazer revê-los, e vocês não imaginam a saudade que eu tenho dos meus colegas aí da UFES, e das professoras e dos professores. Muito obrigada. Obrigada, Leoni. Queria dizer que é recíproco, viu? Você é uma querida para nós. E agora, para fechar a sessão, chamamos a professora Isabel Colucci para nos contar um pouco sobre o seu capítulo, que fala sobre disciplinas teóricas, né, professora Isabel? Sinta-se à vontade. Olá, boa noite a todos, todas. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Legal, então. Bom, gente, primeiro agradecer muito, dizer que é uma honra enorme estar com vocês nessa iniciativa, agradecer demais o professor Eduardo, né, pelo convite lá ainda para participar do simpósio e toda a comissão dos alunos que organizaram. Dizer que eu fico muito feliz, porque apesar de eu pertencer a um outro programa de pós, né, durante os anos que eu estive como professora na UFSC, que eu não estou mais, a gente conseguiu estabelecer uma interlocução muito legal com o programa de pós em jornalismo, né, mesmo eu estando lá na educação. Então, fico muito contente mesmo, essa parceria, acho que já me engrandeceu bastante, assim, né, ao longo dos eventos de vocês que eu pude estar junto. Então, contar rapidinho, assim, um pouco do artigo, né, as motivações dele, o que as pessoas vão encontrar nele, né, que acho que é a proposta um pouco aqui. Esse artigo, eu queria começar dizendo que eu fiquei até assim, falei, nossa, eu vou escrever isso mesmo? Né, porque e eu deixo isso claro no texto, que ele é um relato de uma experiência fugaz em ser professora, né, porque eu fui professora por 2 anos, como professora substituta, enquanto eu fazia o meu doutorado em educação. Eu também só fiz o mestrado na educação e o doutorado, sou jornalista, né, e a minha linha de pesquisa é educação e comunicação. Então, desse lugar de jornalista, olhando para processos de educação com mídias, né. E aí, de repente, me vejo professora na graduação e faço um relato de como foi para mim encarar as minhas próprias inquietações sobre educação e sobre processos educativos no ensino do jornalismo, que é onde eu tenho toda a minha base teórica, né? Como eu estou na educação e comunicação, o meu referencial também são os estudos culturais, né? A gente tem muitos pensadores em comum. Então, quando eu estava nas disciplinas teóricas, eu estava me perguntando, né, o tempo todo, como é que eu poderia, sendo professora, transmitir para os alunos o entusiasmo que eu tinha com a teoria? E fazer, né, assim, trazer aqueles jovens que estavam ali
gente, a maioria deles, né, a grande maioria, eram bastante novinhos, e todos novos a esse campo, né, eu sempre dei as disciplinas para os calouros também, nos 2 anos, nos 4 semestres, né, que eu estive, e aí a minha inquietação era como é que eu vou transmitir para eles a importância do que são os estudos teóricos, que muitas vezes, quando num curso, especialmente num curso, em que eles têm tanta oportunidade de já fazer, essa conscientização para mim, do potencial da teoria, era um desafio muito grande, eu tinha isso como uma responsabilidade, algo que eu precisava me colocar, né? E eu tinha uma insegurança minha como professora, que era o como comunicar isso, e de uma forma em que eles fossem se apropriando desse conhecimento. Como eu estava num programa de educação e fazendo pesquisa num grupo de pesquisa, né, num projeto, numa escola, com muitos professores, eu ia abrindo tudo isso para eles. E eu lembro que eu falava assim, gente, numa disciplina de 4 créditos, 4 horas, acho que tudo que eu sei sobre isso eu posso falar em 4 horas. Aí uma colega meu falou assim, se você der uma palestra, sim. Se você der uma aula, não. E aí eu falei, opa. Ele falou assim, olha, Bel, te conhecendo, você parece uma metralhadora quando você fala, né? E é verdade. Ele falou assim, aula é a gente proporcionar também o tempo da reflexão. Então, mais importante do que você vai falar para os seus alunos é o que você vai fazer os seus alunos pensarem. E aí, que eu comecei a pensar, então, como é que eu poderia fazer essas aulas? Levarem os alunos a se sensibilizarem sobre a importância daquele tema, a importância daquele estudo, a importância de conhecer aqueles autores, para o futuro deles como jornalistas, em redações ou onde quer que eles fossem atuar, né? E o projeto de pesquisa em que eu atuo, até hoje, né, eu já terminei o doutorado, mas eu ainda estou na pesquisa, é com a educação inspirada pelas pedagogias da ética hacker, né, que é uma ética que fala de autonomia, colaboração, abertura, entender o conhecimento como um bem público, em que todos se combinam, né, você abre o teu conhecimento, interage com o conhecimento do outro. Então, na pedagogia hacker, eu fui buscar alguns elementos para pensar, e aí por isso que eu falo que foi uma experiência fugaz, ainda caberia muita reflexão, até pesquisa e amadurecimento. Tem muitas coisas que eu fui mudando ao longo dos semestres e que eu com certeza estaria mudando se eu ainda estivesse em sala de aula, né? Mas de trazer as práticas da pedagogia hacker para a gente fazer o ensino de teoria do jornalismo. E aí no artigo eu falo um pouquinho de como que eu dividia as aulas, como é que eu procurava fazer os alunos pensarem, como é que eu dava esse tempo da reflexão para os alunos, né, de como é que a gente constrói esse entendimento. Antes de eu chegar para eles e dizer uma coisa, é isso, como é que eu faço os alunos descobrirem que é isso? E aí eu tentava, com uma série de dados, de debates, de dinâmicas, para a gente poder construir isso juntos, né? Então, o artigo, ele conta essa experiência, mas é um relato de experiência mesmo, ele não é uma proposição prescritiva, né? Ele não é prescritivo no sentido de sugerir como é que as pessoas devem fazer, porque é um compartilhamento do que foi feito e é algo para se trocar, né, que eu adoraria, assim, até inclusive ter as respostas das pessoas de como é que isso é na sua realidade, o que poderia ser feito diferente disso, porque eu vejo muito que está ali como elementos de uma construção. Então, ali no artigo, então, vai ter essas estratégias, vamos dizer assim, de sala de aula, né, em que a gente tentava fazer essa educação teórica ser apropriada pelos alunos e construída junto com eles. E aí eu agradeço a todos vocês, né, ao pessoal do projeto de pesquisa também, que me deu esses fundamentos para poder estar aqui compartilhando isso. Obrigada, gente. Obrigada, professora Isabel. Ficamos felizes que deu tempo de você chegar na sessão ainda de experiências. E agora a gente passa a palavra para a Letícia de Castro, que vai ler os nossos comentários aqui.
Então, o nosso querido professor Samuca, ele saiu, mas ele reiterou novamente os parabéns para o professor Eduardo, para a Jana e para a Ju sobre o lançamento. E ele também que foi uma grande alegria estar aqui para poder participar desse momento com a gente. O Victor também agradeceu mais uma vez pela oportunidade. Ele lembrou que ele tinha dito, como ele tinha dito, que ele teria que voltar para a disciplina, né? Também a Luísa, que mencionou que conseguiu chegar a tempo de prestigiar o lançamento e rever todos os colegas e professores. Lá no Facebook, a gente teve um comentário da Hilda Yutil, dizendo também parabéns a todos os autores por uma produção tão significativa. E ela parabeniza também o professor Eduardo. A Linara, nossa colega também do PPG-JOR, ela agradece e parabeniza a todos, mas diz que teve que sair. Quem mais também? O Fábio. Ele disse que está gostando muito da live, que já quer o livro. O Matheus Yuri também precisou sair por conta de outro compromisso, mas reitero parabéns e a importância da contribuição desse nosso livro, as reflexões sobre o ensino do jornalismo. A Débora também precisou sair, mas gostaria também de parabenizar. Interessante, oportuno e necessário. Já está na lista das próximas leituras. Quem mais também? O nosso querido amigo Paulo Roberto Santias, que também é doutorando lá de Portugal. Ele parabeniza a Leonie, diz que foi muito bom a fala dela e de ver você aqui. Quem também está por aqui? A gente também destaca a presença da professora Rosemary Laurindo, lá da FURB. Agradecemos a presença. E eu também gostaria, de uma forma particular, o professor Samuca, ele tinha pedido para registrar também a presença do professor Silvio Melati, e eu, como ex-aluna do professor Silvio, também gostaria de agradecer, de homenageá-lo, de parabenizá-lo, e dizer que, como ex-aluna e egressa do IALUSC, ter sido sua aluna e ter sido aluna do IALUSC durante sua coordenação foi uma honra, então queria deixar público assim, o meu agradecimento também. É isso. Certo, pessoal. Então, agora são 8h26 aqui pelo meu controle. A gente está chegando na última sessão, na terceira sessão do livro, né? Essa sessão, ela se chama Inovações. E para abrir essa sessão, quem vai fazer um relato é a colega Mariane Ventura, colega de PPG-JOR, e também a professora Rita, fique à vontade para fazer suas contribuições, já que a professora assina, junto com a Mari, esse artigo que vai tratar sobre o ensino de jornalismo de dados. É com vocês. Boa noite, pessoal. É um prazer rever as carinhas de alguns aqui. Saudades, né? Estávamos todos juntos presencialmente, nos reunindo no PPG-JOR e outros eventos. Parabenizo agora também vocês pela organização desse livro, professor Eduardo, a Jana e a Ju, por esse trabalho primoroso, né? E vários e-mails para toda a organização desse evento. E dizer que eu fiquei imensamente feliz com o convite de participar entre os autores, mesmo não tendo feito parte da disciplina, poder contribuir com um artigo que uma versão do que eu e a Rita enviamos para o Iberco, em Bogotá, no ano passado, mas com as devidas atualizações e algumas informações a mais. Então, o artigo que a gente traz nesse livro, dando um leadzinho, vou tentar não me alongar muito também, para poder sobrar um tempinho para, quem sabe, um debate, troca de ideias ao final. O título do artigo é O Ensino de Jornalismo de Dados nas Universidades da América Latina. A gente fez um panorama, coletando as matrizes de um ranking de universidades da América Latina. Durante as falas dos colegas, eu vi o quão as matrizes curriculares são importantes, né, para esse tipo de análise, e como elas fornecem pistas, né, de como e a quantas anda o ensino de determinadas disciplinas e alguns focos pedagógicos. É evidente que a gente vai avaliar muitas vezes os títulos das disciplinas e procurar palavras-chave, né? Vai dar muito um panorama e um cenário exploratório do que uma ideia aprofundada e conclusiva de como realmente aquelas matérias é ensinada. Como no doutorado eu pesquiso jornalismo de dados, o ensino também nas instituições brasileiras, para pegar um panorama também de América Latina e olhar para os nossos vizinhos, né? Porque tem muita coisa bacana que a gente às vezes esquece de olhar. Eu propus fazer esse levantamento, então
a gente olhou 36 matrizes de 12 países, procurando por palavras-chave em jornalismo de dados, periodismo de dados, né, fazendo as respectivas traduções, jornalismo investigativo, também estatística, procurando por disciplinas que contivessem essas palavras-chave, para a partir daí poder fazer um levantamento de como que anda esse tipo de ensino e dando spoiler, né, de alguns resultados, mas não vou aprofundar também para deixar o gostinho pela leitura do livro. Deu para perceber que é também uma tendência na América Latina desse tipo de conteúdo dentro dos cursos de graduação. Aí, junto também, a gente apresenta no trabalho alguns gráficos, trazendo, né, proporcionalmente, porque o Brasil é o país que mais tem universidades de curso de jornalismo, então é evidente também que o número da oferta desse tipo de disciplina também seria maior, então a gente traz também os gráficos proporcionais em relação ao número de instituição e ao número dessa oferta. E nos casos em que as matrizes também tinham as emendas, né, tem uma análise lexicométrica que a gente chama, que é a partir do número de palavras, né, para ver a forma como aquelas palavras se repetem, para poder, de repente, fazer uma nuvenzinha e ver, a gente dá para ver que jornalismo de dados e investigação são as que mais estão presentes. Vou deixar um pouquinho para a Rita fazer um comentário também, se ela sentir combinado. Rita? Essas tecnologias, né? Bom, queria agradecer a parceria da Mari, né? De uns 3, 4 anos para cá, eu tenho tentado estudar um pouco essa questão de análise de dados, né? E eu sempre tive essa inquietação de, poxa, como levar isso para a sala de aula, né? Experiência, né? É um assunto tão amplo, mas tão importante, né? Como a gente tem no curso essa estrutura toda em cima de reportagens, de investigação, a gente também pode investigar dados, né? E hoje os dados estão mais acessíveis, né? E aí que surgiu também o trabalho da Mari, né? Porque em alguns momentos eu ofertei algumas disciplinas que não são obrigatórias, mas que eu tentava de alguma forma explicar todo esse processo, que é um processo multidisciplinar, né? É um processo um pouco diferente do que a gente tem na nossa formação como jornalista, mas extremamente importante, nada muito sofisticado ou algo que não dê para um aluno interagir ou começar a fazer as suas investigações, né? E aí surgiu essa inquietação, poxa, como é que esse estudo, como que o jornalismo de dados está sendo colocado nos cursos de jornalismo, né? E realmente eu acho que não é somente um gap nosso, né? Eu acho que todos os cursos trabalham com essa dificuldade, mas é importante. Eu acho que a gente não tem mais como fugir, né? De conhecer um pouco. É uma área que traz conhecimento da matemática, da computação, mas é extremamente interessante. Hoje eu estou aqui no pós-doc justamente para aprender um pouco mais, né, de como analisar dados em mídias sociais. E os meus colegas aqui também são jornalistas, né? Então, eu acho que é uma área muito interessante. Espero aí que a gente possa divulgar mais e mais essas técnicas. E é isso. Tá certo, professora Rita, Mari, muito obrigada pela exposição de vocês. A gente convida agora o mestrando também do PPG-JOR, o Gabriel Lopes Vichuk, que trabalhou no capítulo sobre o ensino do jornalismo em convergência. Contigo, Gabriel. Opa, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Lopes Vichuk, como ela falou, e o meu artigo, Jornalismo em Convergência no Ensino Brasileiro,
ele tem o intuito de trabalhar como está sendo ensinado o ensino, como está sendo ensinado o jornalismo em convergência, né? Porque eu tive essa ideia do artigo porque quando eu estava na graduação, no meu decorrer, né, do primeiro ao oitavo período, eu passei por diferentes momentos, né, de aprendizados e tudo mais, e o jornalismo em convergência, ele era muito lateral, ele era muito indireto, era uma bibliografia ou outra, alguma coisa assim. E conversando em sala de aula com calouros, antes de eu me formar ainda, eles tinham redação convergente, eles tinham convergência no jornalismo como temas assim cruciais, essenciais, básicos, redação convergente 1, 2 e 3. Eu nunca tive redação convergente. Então eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? A gente até debateu sobre isso em uma das aulas com o professor Medit. E aí eu pensei, cara, vamos ver como é que tá isso, vamos analisar como é que tá esse ensino, né, do jornalismo em convergência no Brasil, como é que tá funcionando. Então eu peguei e fiz um levantamento de 10 universidades, então eu peguei 5 públicas e 5 instituições privadas, e procurei analisar disciplinas que trabalhassem a convergência de forma direta ou indireta, né? Dentro dessa ideia, eu peguei disciplinas que tinham convergência dentro das ementas ou dos projetos pedagógicos ou dos planos de ensino, né? Então, tinha a palavra convergência, que vamos tratar a convergência, e também disciplinas que tinham um autor ou alguma coisa assim. Então, as diretas ficavam as que tratavam da convergência como, por exemplo, uma aula ou algo do gênero, e as indiretas ficavam um autor na bibliografia suplente ou um autor na bibliografia principal que tratasse o tema. Muitos dos autores até que aparecem nas ementas que eu li estão aqui nessa live, né, como a Nair Prata, como a Débora Lopes, que são mencionadas aí nesses trabalhos. E analisando isso, eu percebi que existe sim um grande ensino de convergência hoje em dia. Em alguns casos, tem até uma universidade que ela não dá o curso de jornalismo, ela dá o curso de jornalismo digital, já dando uma ideia da convergência entre os meios com a internet, né, que é um dos principais recebedores da convergência, é a internet. Então, o intuito do meu artigo era isso, era conseguir entender como é que está funcionando. Essas disciplinas são teóricas, elas são práticas, elas são teórico-práticas. Como é que funciona? Nas particulares tem uma tendência maior à prática ou à teoria? A gente tem essa ideia de que as particulares às vezes trabalham mais a prática do que a teoria, e as federais trabalham um pouco mais a teoria do que a prática. Tem essa ideia um pouco, acho que talvez pela pesquisa ser muito forte nas universidades federais, mas o meu trabalho mostra que é tudo muito equilibrado. A teoria e a prática andam juntos no ensino da convergência, porque a convergência ela é uma teoria completamente, querendo ou não, nova, né? Uma coisa que a gente está aprendendo, que está evoluindo. A convergência ela ainda está acontecendo, ela está se transformando. Então a gente está entendendo cada vez mais um pouco da diferença que ela traz, um pouco do que ela promove para o jornalismo. E é isso que eu tentei apresentar no meu artigo. Se o ensino está mostrando essa novidade, se o ensino está trazendo essa novidade do jornalismo, que a convergência ela vem e muda muito a forma de se fazer jornalismo. Então, é algo que precisa ser ensinado, e é algo que precisa ser ensinado de forma, eu acredito que prática e teórica. Porque acho que nunca adiantaria aprender só a teoria, nunca adiantaria aprender só a prática, principalmente no jornalismo. Então, eu queria agradecer ao professor Eduardo Medit pela disciplina sensacional que é Pedagogia em Jornalismo. E o Eduardo Medit até é uma menção, tanto no meu trabalho de conclusão de curso, como na minha dissertação, ele estará presente em vários momentos. E agradecer a Janaíne e a Juliana pela ótima dedicação, pelo ótimo trabalho que fizeram na criação do livro. Eu fiquei muito feliz e honrado de fazer parte dele. Muito obrigada, Gabriel. Nossa satisfação também é imensa com a realização desse trabalho. Obrigada pelas tuas palavras. E a gente, então, se encaminha aí para a última exposição da noite, né, dos capítulos. Vamos ouvir agora o Luiz Davi Falcão Padilha, que também é mestrando no PPG-JOR UFSC, e vai apresentar o trabalho dele sobre podcasts. É contigo, Luiz. Boa noite para todos. Espero que estejam todos me ouvindo. Estou aqui ao lado do meu companheiro, meu grande amargo, que eu não largo nunca. E mandar um grande abraço para a Valci também, que é minha companheira do chimarrão. E eu vou tentar ser breve, porque vejo que tem algumas pessoas que precisam falar ainda também, né? O Eduardo estava comentando ali no chat. E eu vou tentar ser o mais breve possível, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os colegas que fizeram das minhas noites na UFSC
um eterno aprendizado, foi muito bom para mim, que venho de uma graduação em publicidade, estudar algo que para mim é mais, me agrada um pouco mais, que é o jornalismo, na compreensão do papel da pedagogia na vida da gente como estudante na pós-graduação, também na formação de profissionais, que é muito importante, né? Agradecer aos meus colegas pelos próprios artigos, que eu também tenho interesse em ler, para nós aperfeiçoar cada vez mais também, né? E, por fim, agradecer ao professor Eduardo, que eu admiro profundamente, uma inspiração para mim como pessoa, como profissional, e, obviamente, minha bibliografia básica da dissertação da vida, por que não, né? Acho que de todos aqui, mas os questionamentos em relação ao artigo que eu tive a chance, né? Eu agradeço muito pela possibilidade de escrever no livro, reflete um pouco sobre essa condição do podcast como um elemento que é cada vez mais presente na comunicação de uma forma geral. Algumas pesquisas mostram que 126,9 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil e 67% delas, segundo o serviço de streaming da Deezer, diz que ouvem e consomem podcast, e com isso o jornalismo acaba por entrar nesse espaço também, né? Uma área que abusa da convergência, de hiperlinks, utilizando imagens, texto, não somente a voz, como é a questão do rádio, né? E essa é uma inquietação que eu tenho em relação ao meu próprio trajeto acadêmico aqui dentro da UFSC, que é essa condição do rádio e do podcast, né? Que eu acho que devem trabalhar em conjunto. Um ou outro não exclui a necessidade, inclusive, de um e outro, né? São dois meios que se complementam de diversas formas. E eu vou passar a palavra adiante aqui, porque eu quero ouvir o Demétrio, e passo a bola para a Janaíne de novo, agradecendo novamente a oportunidade de poder me fazer presente no livro. Tá certo, gente. Muito obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Acho que a Letícia também tem alguns registros a fazer. Vamos passar para a Letícia, depois a gente volta com o professor Eduardo. Também vou falar rapidinho, então. O professor Melati, novamente, ele agradece pela nossa dedicatória. A Magda, ela também disse que precisa sair, mas muito bom estar aqui no livro. Lá no Facebook, a família do Gabriel está em peso, desejando parabéns, dizendo que está bastante feliz com o livro. O Luan Chagas falou para o Luiz: mate sempre é bom, mencionando o chimarrão aí. E eu acho que é isso. Eu acho que agora a gente pode passar a palavra para o professor Eduardo. Obrigado, Letícia. Lá no Facebook tem um comentário interessante da professora Luz Vergara, de Medellín, na Colômbia, perguntando se o livro vai ser traduzido para o espanhol, porque há muitos professores de jornalismo interessados lá nesse conteúdo. Vamos ver, né, Rolim? Quem sabe a gente torna a editora internacional aí com uma tradução para o espanhol. Eu vou, então, passar a palavra para os nossos homenageados na dedicatória, né? Eu vou pedir licença para passar primeiro para o Demétrio, que estava com pressa, porque tem outro compromisso. Então, o Demétrio, se quiser falar, pode falar agora. Só liga o microfone. A pessoa não liga o microfone, fica difícil se comunicar. Eu agradeço. Eu estava de saída, o Eduardo disse: olha, a gente ia abrir a palavra. Eu disse: não, então segura aí que eu vou protelar o próximo compromisso com maior satisfação, dada a relevância do momento, né? O que dizer dessa noite, do livro, da obra, do carinho, disso tudo que está acontecendo, se não obrigado, né? Se não um grande reconhecimento pelo esforço que vocês fizeram, e a gente sabe que os momentos são difíceis, seja no sentido de viabilizar uma obra, seja no sentido de reunir um grupo, seja no sentido de todos caminharmos numa direção que é comum a cada um de nós, enfim, mas principalmente a relevância do momento, né? Eu acho que pensar a pedagogia do jornalismo agora é matéria de primeira necessidade, sabe? É matéria de primeira necessidade. Isso em todos os âmbitos, o federal, o particular, o comunitário,
trabalho tão esquecido e tão atingido por essa crise, né? O Melati, eu, enfim, e os outros professores que estão nesse perfil dito comunitário, que não é nem público nem privado e que, no entanto, está sobrando e está se transformando em algo que definitivamente não esperávamos. Eu fico pensando que essa noite é particularmente especial e eu estou muito emocionado assim pelos relatos, pela qualidade, pela diversidade do que vocês estão falando, comentando a partir da obra, mas principalmente por que isso vai significar ali adiante, né? Quer dizer, agora parece que está tudo muito ruim, como de fato está, né? A gente está perdendo o emprego, as aulas estão empobrecidas, muito empobrecidas. Por quê? Porque as universidades, em especial a Unisc e as outras universidades com esse perfil, elas estão estranguladas e elas precisam botar gente para dentro de qualquer maneira, então não tenho já quase nenhum critério, então o aluno vem sem seleção, vem sem a base mínima, sem leitura alguma, e isso fatalmente atinge o ensino, a pedagogia do jornalismo no que tem de mais caro, que é a necessidade de a gente ter minimamente alguma visão de mundo um pouco mais estruturada. No entanto, muitas coisas estão ocorrendo e o livro me parece, é um sintoma muito claro, o livro de vocês, organizado pelo Eduardo, pela Janine, pela Juliana, mas também outros momentos, né? Os livros que estão sendo escritos por jornalistas, os veículos, os dispositivos que estão sendo criados, quer dizer, eu acho que a gente está diante de um momento muito interessante aí de mudança de paradigma mesmo, de forma por meio da qual a gente se relacionou com o jornalismo e obras como essa, eu não vou me estender demais, e obras como essa, elas indicam que ali na frente eu acho que a gente resgata não com tranquilidade, mas com alguma potência o que há de mais caro em todos nós, que é essa vontade realizadora, que é esse jornalismo de qualidade pelo qual esse livro, sem dúvida alguma, faz uma contribuição maravilhosa. Gente, eu estou muito emocionado, sério, foi muito legal. Eu fiz um trekking hoje à tarde. Eu fui caminhar no mato, porque tem que ir para o mato de vez em quando, porque senão a cabeça explode. E aí chega o Eduardo e diz, cara, entra que nós estamos numa live, tu é homenageado do livro. Eu disse, caraca, que coisa boa, que coisa boa. Então vocês estão muito de parabéns. Foi uma alegria muito grande ter escutado todos vocês e com certeza a leitura vem aí, né, como prioridade na agenda das coisas tantas que a gente vai fazer daqui para frente. Obrigado, gente. Muito obrigado. Uma vez mais. Valeu. Obrigado, Demétrio. Parabéns. E antes de passar a palavra, eu vou pedir para a Juliana ou a Janaíne colocarem aqui no chat também os links para poderem acessar o livro, tanto na versão impressa como para adquirir na versão impressa ou baixar na versão digital, que é gratuita, lá da Editora Insular, né? Colocando aqui no chat, facilita para todo mundo que ainda não pegou. Já baixei, agora eu só espero o impresso. Maravilha. Então, eu vou passar a palavra para o Álvaro Laranjeira. Bom, muito boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Agora nós estamos nessa, né? A primeira pergunta que faz, estão me ouvindo? Porque nesse novo desafio que é lecionar por esse meio remoto, né? Bom, foi ontem, quando eu vi na lista da SBPJ, que eu recebi o e-mail, né, falando do lançamento desse livro Pedagogia do Jornalismo, Desafios, Experiências e Inovações. No primeiro momento, quando eu vi que era organizado pelo Eduardo, eu já atinei que era, vamos dizer, uma obra que mereceria uma olhada mais atenta, né? E eu peguei, abri ali o sumário, vi as temáticas, tudo, a organização, a divisão, e em razão até da proposta, o e-mail sobreviveu. Ele
ficou ali guardado na minha lista. Vamos dizer. Opa. Tá. Para uma leitura depois, né, baixar o livro, que eu vi que tinha em PDF e tudo mais. E aí hoje eu recebo uma mensagem do Eduardo que me convidando para participar dessa live porque o meu nome constava na obra. E ele me disse em homenagem. E aí eu fiquei, vamos dizer assim, enaltecido mesmo. Primeiro, por ser um livro organizado pelo Eduardo, que eu já de antemão sei que tem qualidade, né? Sendo um livro lançado pela Insular, que também, né, a editora com todo o trabalho que eu conheço na área do jornalismo e da comunicação, então meus parabéns ao Nel, e ser do programa de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E tudo isso me deu, vamos dizer assim, um orgulho mesmo, um orgulho de ter sido lembrado por vocês. Então, muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Janaíne e a Juliana, como organizadoras também, né? Que eu não conheço, então estendo esse meu prazer de conhecê-las. Parabéns a todos os alunos, professores que participaram desse livro, né? Com todas essas temáticas, quer dizer, é um livro que ele é lançado no momento certo, né? Porque o que essa tríade aí de termos ali como desafio, experiência e inovação, ela concatena perfeitamente agora com esse momento, né? Com essa experiência, ou essa live aqui que nós estamos né, compartilhando, a representação da temática de vocês, né? Porque envolve tudo, envolve pedagogia, envolve cientificidade, envolve lecionar, pesquisar, estudar, pensar o jornalismo, pensar a comunicação. Então, realmente, eu fiquei... É um orgulho, Eduardo, é um orgulho mesmo. Muito obrigado pela sensibilidade, principalmente, a Magda tinha falado da generosidade, que eu também que eu admiro muito, mas eu vejo mais aqui que é uma cumplicidade, né? Essa homenagem aqui, da qual eu, o Demetrio, que falou agora, o Melati, o Wilson Bueno, a Ilka, quer dizer, é um pacto, sabe? Se colocar e dizer, olha, nós estamos juntos de vocês, e a recíproca é verdadeira, estaremos sempre juntos, em qualquer situação em que um precise da solidariedade do outro. E eu acho que isso também, além desses temas, esses conceitos assim de desafio, experiência, inovação, pedagogia, eu acho que a área da comunicação, do jornalismo, tem isso, que é a cumplicidade, uma solidariedade que a torna uma área essencialmente humana, sabe? Humana. Eu sinto nessa homenagem que vocês fazem, por constar nessa dedicatória, me dá orgulho do que eu faço e também de ter nas minhas relações vocês. Em especial, tu, Eduardo, muito obrigado mesmo por isso, né? E parabéns e muito sucesso, não apenas nesse trabalho aqui,
porque eu sei que todos nós teremos qualidade. Parabéns e agradeço muito mesmo, muito mesmo. Obrigado, Álvaro. É isso aí, né? Momento de solidariedade, de estarmos juntos, de ninguém soltar a mão de ninguém, né? Como a gente vem falando há 2 anos aí já, né? Então, pergunto, não sei se o Silvio está aí, agora tem essa pergunta espírita quando a pessoa desliga a câmera, né? Você está aí? Ah, está aí o Silvio. Ótimo. Então, passa a palavra também para o Silvio Melati e pergunto se alguém mais quiser se manifestar. Nós estamos chegando já quase no limite do nosso tempo de live, mas se alguém mais, por favor, coloque aqui no chat que a gente chama em seguida, tá bom? Com a palavra, então, Silvio Melati. Bom, como já disseram os que me antecederam, também fiquei muito emocionado, surpreso e emocionado com essa singela citação, essa singela homenagem, em que, num momento como esse, conta muito, pesa muito e nos faz lembrar de que a nossa categoria tem esse espírito, né, e que não se perdeu num momento tão grave como esse. Os meus colegas falaram em sensibilidade, em generosidade, em solidariedade. Eu diria também delicadeza. Que delicadeza colocar o nome de pessoas que, enfim, tiveram essa malfadada experiência num momento como esse, né? E como a gente está vivendo num momento em que a delicadeza se perdeu em muitos aspectos, eu lembro do Hamlet, né? Quando ele diz assim: onde foi parar a delicadeza? Onde foi parar a delicadeza? Quer dizer, aqui, nesta homenagem que nos surpreendeu e nos emocionou, nessa dedicatória, tem um gesto mais humano, mais delicado possível, que é lembrar das pessoas que tiveram um destino um destino ruim, digamos assim, nesse momento, né, tão grave. Então, não quero falar muito mais, senão agradecer por essa dedicatória e parabenizar a todos pela organização do livro, pela produção desses artigos que me parecem bastante interessantes pelos relatos aí. E é isso, professor. Apenas agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Silvio, né? E de fato que seja, né, um momento ruim, não um destino ruim, né? Só um momento ruim, seja logo superado por todos aí, né? E não só por todos vocês, mas por mais tantos outros colegas que estão na mesma situação pelo país afora. A gente lembrou dos mais próximos, mas muitos outros estão nessa situação, né? Então, que seja só um momento ruim, que seja só um momento ruim que o jornalismo e a universidade estão passando, a ciência, que o Brasil está passando, e que tudo, né, seja superado aí em breve tempo, é o que a gente deseja, né? Bom, então, acho que chegamos ao final da nossa live. Queria agradecer a todos que também contribuíram com o livro, contribuíram para a construção da live e do livro, né? A gente sabe que uma obra dessa não é só produto de quem assina, né? Mas tem muito mais gente por trás, toda a equipe da Editora Insular, toda a equipe da UFSC, do PPGJ, desde a coordenação até os colegas professores, os grupos de pesquisa, os funcionários da secretaria e por aí afora, né? Então, agradecendo a todos vocês, a todos que nos acompanharam aqui, dando um abraço a todos, espero que possam curtir o livro aí que está disponível e ajudar a divulgar e que ele seja útil aí para o ensino de jornalismo. Obrigado também, Marcelo, pela presença e pelo seu prefácio. Obrigado às queridas companheiras aí de organização e ficamos por aqui, então. Obrigado, Melina e Beto, por nos emprestarem esse meio de viabilizar
aí a nossa live e a todos os autores e quem nos segue, tá bom? Um abração para todos e ficamos por aqui, então. Obrigado, gente. Obrigado. Até. Obrigado, obrigado, obrigado a todos e todas. Obrigado, meninas. Obrigado, professor. Valeu. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigada, gente. Um abração. Até mais. Valeu.